Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos, sempre que eu vejo um encontro de líderes, pastores, pastoras, meu coração se enche de esperança. O mundo está muito fragmentado. O mundo está dividido. Ideologias, partidos, ambições. Mas a Igreja de Cristo é uma só. Nós somos um só povo. Nós somos um só rebanho. Nós somos uma só família. Não há nada mais lindo no mundo do que a Igreja de Cristo. Você chega no lugar onde você nunca foi outrora, vê pessoas que você nunca tinha conhecido antes, e com 5 minutos você se sente em casa. Só na Igreja de Deus acontece isso. Em tempos de crise, a igreja nunca deu marcha ré. Historicamente, a igreja avançou, cresceu, se fortaleceu. E a visão do líder é fundamental nesse momento. Porque enquanto tantos apostam no fracasso, enquanto tantos acham que vamos ter tempos sombrios, nebulosos, a igreja avança. Porque neste vozerio de pessimismo, a igreja tem uma palavra de segurança. Deus está no trono. As rédeas da história estão em suas mãos. E nós temos uma mensagem que não conhece fracasso. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, mais do que nunca, você e eu precisamos estar encorajados. Porque a igreja, e só a igreja tem a resposta para esse mundo. Continue pregando, continue sonhando, continue aguardando coisas grandes de Deus. Empreenda grandes projetos no reino de Deus. Eu quero repartir com vocês um texto, e talvez eu vou ter que dividir esse texto em 2 partes, para não passar por ele com muita rapidez. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e eu peço que você abra. Nós vamos ler todo o texto agora, e vamos até onde o pastor vai me dar um sinal. Levantou a mão, comandante manda, o soldado raso obedece. Então, e aí dá uma parada e retoma depois. Atos 20, a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim, que aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito isto, ou tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Amém. Bom, deixe-me colocar isto dentro do seu contexto. Paulo passara 3 anos em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. Éfeso era a capital de uma província, a Ásia Menor. Na época, uma cidade metropolitana com mais de 300 mil habitantes, uma das maiores do mundo da época. Éfeso hospedava o templo da deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era uma cidade fortemente ligada ao comércio, porque a rota do mundo passava por ali. Éfeso era uma cidade idólatra, porque o templo da deusa Diana, além de ser uma beleza raríssima, era também o principal produto do comércio dos pessoas que chegavam e saíam de Éfeso, os turistas de Éfeso. Os nichos do templo, miniaturas do templo, era o principal produto de souvenir. Além de ser uma cidade idólatra, era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. Agora pensem comigo que Paulo chega ali em 3 anos. Sobrenaturalmente ele impacta a cidade, a ponto da idolatria recuar, dos feiticeiros convertidos queimaram os seus livros em praça pública, avaliados em mais de 50 mil denários, a palavra de Deus prevalecer na cidade, e em 3 anos ele plantar igrejas em toda a província: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Eu fico pensando hoje, com toda a tecnologia que temos, televisão, rádio, bíblias impressas, folhetos, internet, Facebook, Instagram, Zap, tudo mais. Um pastor chega numa cidade de 300 mil habitantes, em 3 anos, via de regra, nem conhecido ele é na cidade ainda. Não tem outra explicação para o êxito de Paulo em Éfeso, a não ser a obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Mas não foi fácil não. Ele chega a comentar, ao escrever à igreja de Corinto, enquanto estava em Éfeso, que ele enfrentou em Éfeso lutas, aliás, feras. Ele enfrentou situação, tribulação, acima da sua força, a ponto de desesperar-se da própria vida. Parece que quanto mais pressão a igreja enfrenta, mais a igreja avança, mais a igreja cresce. Sucesso no ministério não é ausência de tensão, não é ausência de pressão, não é ausência de tempos difíceis. E então agora, depois de 3 anos, Paulo está saindo de Éfeso,
indo para Jerusalém para levar as ofertas que ele recolhera entre as igrejas antílicas para os pobres da Judéia, em virtude da fome que assolou o mundo no período de Cláudio, imperador Cláudio. E então ele para aqui em Mileto, chama os presbíteros para uma espécie de discurso de despedida, onde ele vai abrir o coração e partilhar com eles suas instruções de como eles deveriam se portar na igreja. E esta palavra de Paulo com esses presbíteros, que ele chama também de pastores e de bispos, serve para nós hoje como que um farol a guiar os nossos passos, nos tempos turbulentos em que estamos vivendo. O mundo está em convulsão, estamos vivendo uma onda de cristofobia no mundo inteiro. Países que outrora tinham coragem e orgulho de levantar a bandeira do evangelho, parece que estão enrolando esta bandeira, se envergonhando dela. E é nessa hora, irmãos, que nós, pastores e líderes, precisamos nos levantar. Que as cortes recuem, que os parlamentos recuem, que os palácios recuem, a igreja não há de recuar, em nome de Jesus. E neste encontro com os líderes da igreja, Paulo vai mostrar alguns compromissos que você e eu precisamos ter. Eu quero partilhar com vocês 7 compromissos que nós devemos assumir hoje. Já assumimos, mas precisamos renová-los. Primeiro compromisso do líder, confira comigo aí, versículo 19, é o nosso compromisso com Deus. Olha o verso 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A pergunta elementar, básica, mais essencial e não óbvia é: a quem estão servindo? Porque é possível que a gente entre para o ministério, realize o ministério com motivações equivocadas. Servimos a nós mesmos? Servimos a denominação? Servimos a igreja? Servimos a grupos da igreja? A famílias da igreja? A quem estamos servindo? Porque quem serve a Deus não depende de aplausos e nem se desencoraja com críticas. Quem serve a Deus não está atrás de holofotes. Quem serve a Deus não levanta monumentos a si mesmo. Quem serve a Deus não tem medo de perseguição. A quem estamos servindo? Porque se isso não estiver claro no nosso coração, irmãos, nós podemos até fazer uma grande obra, mas a motivação não é boa, não está certa. E vocês sabem disso, Deus está mais interessado em motivação do que em ação. O fato, entretanto, de nós estarmos a serviço de Deus, não significa que vamos ter vida fácil. Ele diz, pelo fato de estar servindo a Deus, ele tem que fazer isso com humildade, ele tem que fazer isso com lágrimas, ele enfrenta provações, ele enfrenta até ciladas. Há determinados problemas que você só enfrenta pelo fato de estar servindo a Deus, pelo fato de você não negociar princípios e valores. O mundo nunca vai nos aplaudir pelo fato de estarmos servindo a Deus, porque o mundo sempre odiou Jesus, e ele vai odiar Jesus em nós. É uma tolice da igreja pensar que se eu imitar o mundo, eu vou ganhar o mundo. Não, o mundo está farto dele mesmo. Você só pode impactar o mundo quando você é diferente dele. A quem estamos servindo? Que o nosso coração, como cantamos agora, tem tudo a ver com Ele, que o nosso coração seja totalmente dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas.
Não é o nosso nome, não é a nossa denominação, não é a placa da nossa igreja, não é o nosso ministério, é a glória dele. Nós estamos a serviço dele, nós somos servos dele, nós somos embaixadores dele, nós somos chamados por ele, nós vivemos para ele, para a glória dele, e é isso é a essência do ministério. Segundo compromisso, compromisso com nós mesmos. Olha comigo, por favor, o versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha o verso 28, a parte A: atendei por vós. Ô irmãos, isso é tão importante. O que Paulo está dizendo para esses irmãos é o seguinte: olha, vocês conhecem, o dia que eu cheguei aqui, lembram-se disso, pois a minha vida, minha postura, meu ministério, meu trabalho, minha conduta, minhas ações, minhas reações, minhas decisões, desde o primeiro dia até o último dia, hoje, que eu estou indo embora, teve consistência, não houve zigue-zague, altos e baixos, não foi um tobogã. Em outras palavras, a vida do líder é a vida da sua liderança. Seu ministério tem exatamente o tamanho da sua vida. Há um ditado na língua portuguesa que diz que a última impressão é a que fica. No ministério não pode existir a última impressão, é a primeira, é a segunda, é a última. Tudo precisa estar na mesma régua. É claro que você e eu somos sujeitos a falhas, a erros, a pecados. É claro que Paulo também não está aqui defendendo o perfeccionismo, no sentido de que o líder não peca, o líder não transgride. Não, nós somos pecadores. Aliás, quanto mais santo você for, mais consciência de pecado você tem. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados não foram as pessoas que mais pecaram, foram as pessoas que mais perto de Deus andaram. Paulo chega a dizer: eu sou o maior dos pecadores, eu sou o menor dos santos. Aliás, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida, do nosso coração, das nossas motivações. Por isso Paulo diz: atendei por vós. Talvez a ovelha mais difícil do rebanho é aquela que nós vemos diante do espelho. Se nós não pastorearmos a nós mesmos, nós estaremos desqualificados para pastorear todo o rebanho de Deus. Por quê? Porque os pecados, se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Isso porque os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos outros. Mais graves porque o líder peca contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque o líder denuncia o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E mais danosos porque quando um líder cai, mais pessoas são atingidas. Então Paulo diz: atendei por vós. Vigie a sua própria vida, pastoreie o seu próprio coração. E vocês que são pastores, pastoras, pregadores, pregadoras, sabem disso. É mais fácil você pregar para uma multidão do que você pregar para você mesmo. Você confrontar a você mesmo, você enfrentar a você mesmo. Mas Paulo diz: atendei por vós. E ele dá o exemplo: vocês sabem como eu me comportei entre vocês, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, até o dia que eu estou me despedindo de vocês. Que Deus nos dê graça, irmãos,
para manter o fogo aceso no nosso coração, para manter o óleo fresco na nossa cabeça, e para manter as vestes alvas. Terceiro princípio: o compromisso do líder com a palavra de Deus. Chama a sua atenção para os versos 20 a 27, e eu não sei qual a versão que você está usando, mas na minha versão, a versão atualizada, no verso 20 há dois verbos, anunciar e ensinar. No verso 21 tem o verbo testificar no gerúndio. No verso 24 tem o verbo testemunhar. No verso 25 tem o verbo pregar no gerúndio. E no verso 27 tem o verbo anunciar. Obviamente, todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus. O pastor, o líder, precisa ser o homem da palavra, mestre na palavra, douto na palavra, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar é cortar em fatias retas, não fazer curva. Você precisa comer a palavra, se alimentar da palavra, amar a palavra. Nas palavras de Paulo, a primeira carta de Timóteo, você precisa se afadigar na palavra. Porque quem se alimenta de leite magro não consegue dar comida boa e consistente para o rebanho. E eu chamo a sua atenção agora para o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar, publicamente também de casa em casa. Chama a sua atenção para esse fato, ensinar publicamente também de casa em casa. Ou seja, ensinar para uma grande congregação e ensinar num pequeno grupo. Por que que isso é importante hoje? Para você não correr o risco de ser um pastor seletivo. O que é que eu quero dizer com isso? Cuidado para você não nutrir no coração a falsa ideia de que você é importante. Você não é importante, importante é a palavra. Importante é a palavra. Você passa, eu passo, nós passamos, a palavra de Deus permanece para sempre. Você é apenas um vaso de barro, o que tem valor é o que está dentro do vaso. Mas se você não tomar cuidado, você começa a achar que você é importante. E aí você começa a ficar seletivo. Ô irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, e vocês sabem disso. Você manda um convite para um pastor, ele não te responde, ele manda um questionário para você, manda um questionário, e lá no finalzinho, ele pergunta assim: quanto você intenta investir no meu ministério? Tudo aquilo antes do questionário só tem a ver com esse finalzinho aqui. Quanto você vai dar? Qual o cachê? Certa feita, fui convidar um cidadão para pregar, não consegui falar com ele porque ele estava blindado. Tem pastor que está blindado. Com muito custo consegui falar com a secretária, e quando eu fiz o convite, ela disse assim: não, o nosso pastor não prega mais em igreja, só prega em grandes encontros. Eu não me contive, disse: então, fala para o seu pastor que ele é mais importante do que Jesus, do que o apóstolo Paulo. Porque pelo que me consta, Paulo ensinava publicamente e também de casa em casa. Pelo que me consta, Jesus pregou os seus melhores sermões para uma pessoa só. Então cuidado, pastor, para você não achar que você é grande. E ao receber um convite de uma igreja pequena, ou de uma igreja de bairro, ou de uma congregação de chão batido, não, lá eu não vou, eu sou agora um cara muito importante, eu só vou em grandes igrejas, ou em grandes congressos. Para com isso.
Para com isso. Eu não estou dizendo que você não possa ser estratégico e responsável com a mordomia do seu tempo, estou dizendo isso não. O que estou lhe dizendo é para você vigiar o seu coração. Eu gosto e faço isso. Atendo algumas agendas propositadamente daquela igreja de baixar a portinha assim, ó. Faço questão. Para que você nunca passe essa ideia de que agora você é seletivo e só prega em grandes encontros. Ensinando publicamente também de casa em casa. Mas outra coisa aqui, você tem uma igreja menor, uma congregação menor, não, eu vou chegar lá, vai ter 5, 10, 15, 20 pessoas, deixa eu fazer um estudozinho assim, meio sapecado mesmo, que tem pouca gente. Prepare-se, como se você fosse pregar numa grande cruzada, num estágio lotado, para pregar para 5, para 10, para 15, para 20 pessoas. Faça com excelência. Faça com excelência. Motivação. Mas há outra coisa que eu destaco. Olha o verso 21 agora comigo. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Note você que no verso 20 ele estava ensinando. Mas no verso 21 ele está testificando arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo são os dois elementos da conversão. O que você notou aqui? Paulo é um mestre no verso 20 e Paulo é um evangelista no verso 21. Mas qual a importância de frisar isso aqui agora? É porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a vasta maioria dos pastores que estão saindo dos seminários diz assim: eu tenho o dom de mestre, mas não de evangelista. O cara não sabe o que é atravessar a rua, entrar na casa de uma pessoa e compartilhar Jesus. Ele é um bom evangelista do púlpito, faz um grande sermão, mas nunca entrou na casa de alguém, ou raramente vai e leva uma pessoa a Cristo. Na década de 80, uma frase ganhou o Brasil no mundo evangélico, alguns talvez se lembrem: ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Essa premissa é parcialmente verdadeira. Por ser apenas parcialmente verdadeira, ela é totalmente falsa. Preste bem atenção nisso. Não é verdade que pastor não gera ovelha. Não é verdade. Pastor é um evangelista, sim. Pastor é um ganhador de alma, sim. Pastor não só ensina, pastor também testifica arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Eu não sei a realidade da denominação dos irmãos todos que estão aqui, mas via de regra, as igrejas hoje estão querendo mais performance, e em muitos seminários hoje ninguém mais dá uma aula, vai para um seminário se não tem mestrado, outros exigem doutorado. Lá no passado, quando eu fiz seminário, e não foi tanto tempo assim, um pastor de igreja dava aula, talvez tinha de fato um pouco de limitação no conhecimento, mas botava fogo no coração da gente, fogo no coração da gente. Hoje o que acontece? O professor de um seminário é tempo integral, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí ensina o pastor a ser um cara de gabinete. Ele é mestre, mas não é evangelista. Aí o cara tem doutorado, pós-doutorado, e mais um quê, e a igrejinha está desse tamanho e fica desse tamanho. Sabe por quê, filho?
Quem não semeia não colhe. Não adianta. Tem hora que eu tomo alguns sustos na vida. Eu chego para pregar, aí o pastor é uma pessoa de conhecimento bastante limitado. Ele diz: eu estou aqui há 5 anos, já plantei 40 congregações, estamos aqui com 5 mil membros. Dá vontade de ajoelhar nos pés dele. Ele falou: meu irmão, me ensina aí. Ensina aí. Eu não estou com isso dizendo que você não deva ser um estudioso, não. Eu acho que nós estudamos pouco. Pelo menos para sermos obreiros aprovados. Mas eu estou dizendo para você que só você estudar, sem o poder do Espírito Santo, sem fogo no seu coração, sem amor pelas almas perdidas, sem você sair do conforto do ar-condicionado e numa cadeira almofadada, para ir gastar mais as solas dos seus sapatos, do que o assento dos seus bancos, não vai adiantar. Irmãos, o pastor é o exemplo. Se ele não é evangelista, ele não ensina o povo a evangelizar. Se ele não tem amor pelas almas, ele não ensina o povo a ter amor pelas almas. Se ele não tem paixão no coração por ver a igreja crescer, a igreja não vai crescer. A igreja é o espelho do pastor. As nossas ovelhas nos veem mais do que nos escutam. Agora notem mais. Quando chega no verso 27, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu amo isso aqui, sabe por quê, irmãos? Porque hoje, às vezes, nós estamos pregando temas da nossa preferência. Nós até pregamos a palavra, mas não pregamos toda a palavra. Nós somos seletivos. E eu não vejo outra forma de você pregar todo o desígnio de Deus, desculpem dizer isso agora, sem você conhecer e talvez experimentar com grande entusiasmo o que significa pregação expositiva. Eu, quando vou pregar numa igreja, via de regra, eu chego à conclusão na leitura do texto. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Eu leio o texto. Aí, terminou de ler a Bíblia, o povo faz assim, ó. Qual a conclusão que você chegou? Esse povo, primeiro, não está acostumado com pregação expositiva. Segundo, esse povo não espera que eu vou trabalhar esse texto. Terceiro, esse povo está dizendo para mim o seguinte: olha, não importa o que o texto diz, eu quero saber o que o senhor tem para falar. Quer dizer uma coisa para você, filho: o pregador só tem um compromisso, é ler a Bíblia, é explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que a palavra não volta vazia não é a palavra do pregador, não é a palavra de Deus. Então, fortemente eu encorajo você, meu amado, a estudar a Bíblia, a expor a Bíblia, a pregar a Bíblia, a entender a Bíblia e levar o seu povo a amar a Bíblia. Quando você terminar um sermão, ninguém vai ficar encantado com você, vai ficar admirado com a beleza, a riqueza da palavra de Deus.